Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Tá? Meu nome é Igor, oraculista aqui do canal Oráculo 7 Chaves. Tá? Vamos começar, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje ele é bem interessante. A gente vai estar falando um pouco sobre a diferença do tarô para o baralho cigano, ou baralho Lenormand, como alguns gostam de chamar. Né? Tem esse nome de Lenormand porque na França, no século XVIII, existiu uma oraculista muito famosa chamada Madame Lenormand, que ela que popularizou esse baralho, tá bom? Outros chamam de baralho cigano, enfim. Bom, acho que para começar a gente tem que falar um pouco do tarô, né? Porque a gente sempre gosta de ter pessoas que dividem o tarô, tem pessoas que não dividem, né? Para quem está começando, existe uma divisão do tarô entre os arcanos maiores e os arcanos menores, tá? Os arcanos maiores são as 22 primeiras cartas do tarô, tá? Eles trazem uma questão energética, eles trazem questões um pouco mais filosóficas, tá? E os outros 56 arcanos menores, que são situações um pouco mais específicas, né? Nas aulas de review a gente já viu um pouco sobre os arcanos menores, tem os naipes, tem os elementos, tem a corte, né? Tudo isso tem nas aulas de review, é só você assistir aqui no canal mesmo, tá? A estrutura deles, né, a quantidade de cartas em si, né, já fala um pouco bastante, né? Uma coisa que eu acho muito interessante é que existe, cada um tem seu método de jogar, claro. No baralho cigano, todas as cartas aqui elas têm correspondência com arcanos menores do tarô, né? Só que não todos, porque aqui só tem 36 cartas e só de arcano menor são 56, tá? Liz, quais são as diferenças que você vê? Então, a questão da estrutura é a primeira que chama atenção, porque no baralho cigano ou Petit Lenormand você encontra, além do emblema, você encontra o naipe e o número. Então, dentro de uma carta você tem esses três elementos que você tem que analisar na hora de jogar. Em contrapartida, no tarô, você tem essa divisão entre os arcanos maiores e os menores. E para a gente entender a diferença entre arquétipo e emblema, é importante a gente saber o que é um emblema. O emblema é um símbolo que fala por si só. Um coração vai ser sempre um coração, uma torre vai ser sempre uma torre, e Cachorro sempre cachorro. Sempre um cachorro e por aí vai. O arquétipo, ele carrega um significado além, porque ele é um signo. Ele não fala só sobre a figura em si, mas ele fala sobre o que essa figura remete. E o arquétipo, ele se caracteriza por ser uma imagem, uma figura que está presente no inconsciente coletivo. Por exemplo, em toda cultura existe a figura da Grande Mãe, seja a Virgem Maria, entre os cristãos, ou Oxum, entre os Nagô e Yorubás. São arquétipos que em si sintetizam o papel da mãe, o papel dessa figura feminina que gera, que cria. Então o tarô ele tem essa dimensão que não basta você saber o significado, você tem que compreender o que essa imagem evoca. E no Petit Lenormand é um baralho muito mais voltado para o cotidiano, são símbolos que remetem a algo, mas que é muito mais imediato, não precisa tanto de uma análise muito profunda, um estudo muito, muito grande do que esse símbolo remete às diversas culturas. É uma coisa mais igualitária entre diversas culturas. Porque o símbolo, o emblema, ele tem variantes. Por exemplo, existe um jogo alemão que se chama jogo de Kipper, que também trabalha com situações do cotidiano, além de símbolos. E aí ele traz, por exemplo, a figura do carro moderno. Mas se você for pegar a figura do carro no tarô, o carro, você precisa entender todos os elementos que compõem aquela figura. O que um carro evoca? E aí o carro evoca o progresso, o carro evoca o movimento, o arquétipo do carro evoca essa figura que se movimenta, que age. Em contrapartida, um carro pensado num baralho de conversação, que seria o baralho cigano, o baralho de Kipper, as sibilas, você poderia interpretar de forma literal. É uma notícia chegando, o carro
alguém se apresentando, alguém aparecendo na sua vida. Ele traz essa questão um pouco mais imediatista, né, também. É mais imediato. Então tem esse ponto. Um outro ponto que a gente poderia trazer é questão de origem. Enquanto o baralho cigano, os emblemas, já tem vários estudos, a Carla Souza ela fala muito sobre isso, que esse baralho ele é inspirado no jogo da Esperança, que foi um jogo muito popular, que era utilizado como um jogo recreativo de diversão na Europa, do século XVII, XVIII, e existe uma teoria, uma lenda quase, de que a Madame Lenormand ela se apropriou desse baralho e fazia suas consultas com ele. E, enquanto o tarô a gente não sabe qual é a origem. Muitos estudiosos ocultistas dizem que o tarô remete a livros antiquíssimos do Egito, da Mesopotâmia, de tradições iniciáticas muito antigas. Então essa é uma outra diferença. Enquanto o baralho cigano é um baralho muito mais contemporâneo, o tarô a gente não sabe a origem e existem estudos que mostram que ele é um texto, um livro, né? Atemporal, é um sistema que se já encaixa existe de diversas formas, em diversas culturas, e o baralho cigano nem tanto assim. Seria mais, a gente consegue demarcar no tempo, na história, a sua origem e a sua popularização. Bom, outra diferença também que eu acho legal a gente estar falando um pouco, né? Em termos práticos, né? Já falamos um pouco sobre a estrutura, sobre a origem, né? Vamos falar agora um pouco sobre a diferença na hora do jogo. Igor, quando é que eu vou achar melhor abrir o tarô? Quando é que eu vou achar melhor trazer o baralho cigano? Bom, como já falei, acho que assim, são dois caminhos diferentes, mas que no fundo vão estar trazendo um pouco a mesma solução, tá? Bom, o tarô, né, ele é um pouco mais completo, ele é um pouco mais complexo, né? Como a gente falou, ele se divide em duas partes, tem os arcanos maiores e os menores, né? Os maiores sempre mostrando energias, né? Eu vejo muita questão um pouco filosófica nos arcanos maiores, sabe? De você ver uma energia, o momento é esse, né? O momento, fala muito do momento, assim, o momento no geral da sua vida é de trabalhar isso, trabalhar aquilo. Aonde? Aí a gente pega os arcanos menores. Vamos supor, a morte, né? O momento de você finalizar ciclos. Aonde? A gente vem uma carta de ouros, né? Encerrar ciclos no seu financeiro, no trabalho, por exemplo, né? Então, ele trabalha muito mais dessa forma, eu diria, exatamente expansiva. É como se você visse uma coisa muito mais de cima, sabe? E já o baralho cigano não, ele é muito ali o que está acontecendo imediatista, né? Ele pede um pouco mais de objetividade, né, nas questões que você vai levar para ele, e ele vai te dar muito mais objetividade, vai falar muito do momento ali, da matéria, do que está acontecendo, né? Muita gente fala um pouco mal do baralho cigano, que fala que ele é um baralho fofoqueiro, né? Que ele vai muito direto na ferida, né? Vamos dizer assim. Ele vai muito mais no ponto, né? Eu acredito que o baralho cigano, o Petit Lenormand, ele surge em um contexto histórico em que você tem necessidade de tomar decisões práticas. Uma das histórias que cercam a origem do baralho cigano, do Petit Lenormand, é que a Madame Lenormand era muito próxima da esposa de Napoleão Bonaparte e ela convenceu o marido, Napoleão, enfim, essa figura histórica que todo mundo conhece, a jogar com a Madame Lenormand, e ela teve um papel central nas ações que o Napoleão teve. Então ela se apropriou desse jogo da esperança e fazia suas tiragens para que o Napoleão tomasse decisões práticas. Como que ele vai expandir o seu império, como que ele vai dominar e conquistar, e como que ele vai para a guerra. Como investir. E vem muito dessa necessidade nossa, contemporânea, do nosso tempo, de uma coisa momentânea. De lidar com questões práticas da vida cotidiana. Uhum. Enquanto o tarô ele tem uma dimensão que também está presente no baralho cigano, um pouco menos, que é uma dimensão espiritual, kármica. E pensando nesses arquétipos, se você for pegar as 22 cartas e colocar na sua ordem original, você pode também fazer uma análise do ciclo da vida, ou dos ciclos encarnatórios.
E é muito interessante, porque a última carta numerada, que é a carta 21, que é a carta do mundo, você fala muito sobre a passagem, sobre a transição entre planos. Conclusão e conquista. Conclusão e conquista. E nessa análise kármica, nessa análise dos ciclos da vida, dos ciclos encarnatórios, você entenderia que a carta 21 é a carta do fim, quando você passa de um plano para o outro, quando você sai da matéria e consegue acessar a vida espiritual. Enquanto a carta do mago é a carta do início, é a carta aprendendo ali as coisas do alquimista que está manipulando a matéria, transformando, mudando os elementos, fazendo as transmutações. E aí, a gente quando nasce, a gente quando é inserido na vida, na encarnação, na vida carnal, a gente precisa fazer isso, a gente precisa manipular a matéria, transmutar, a gente precisa lidar com isso para superá-la. Então acho que essa é uma diferença também muito interessante, a questão da temporalidade. Eu acho bem legal isso, porque realmente, né, o tarô, tanto ele inteiro, a gente dividindo arcanos maiores, menores, os menores, cada naipe, ele sempre está contando uma história. O baralho cigano ele não tem isso de história. São vários símbolos, né, jogados de forma, entre aspas, aleatória ao acaso, que a gente vai estar trabalhando, né, de forma na queda. Eu acho que a história no baralho cigano, ela está muito ligada à posição da carta. Existe o método tradicional europeu, né, que seria o método da distância, e onde você faria uma mesa real, que, para quem não sabe, a mesa real é quando você coloca as 36 cartas na mesa, e a partir daí você vai fazendo uma leitura em que as cartas que são mais próximas daquela carta que você demarcou como uma carta temática, que fala sobre saúde, amor, profissão, ela influencia mais do que as cartas que estão à distância. Então, é muito mais fácil você demarcar um tema dentro do baralho cigano do que no tarô. Porque o arquétipo, ele fala sobre muitas coisas. O emblema não, ele é mais específico, ele é mais direto. E aí, por exemplo, a própria carta da morte que a gente estava falando, ela pode falar sim da morte física, mas ela também pode falar de encerramentos de ciclos ou de transformações abruptas, transformações radicais. A carta do caixão é uma carta que eu não vejo tanto como a carta da morte, mas é a carta que fala dos sentimentos, a carta daquilo que está dentro, oculto. E aí eu acho que essa é a grande diferença. A gente pode ter uma interpretação mais ampla no tarô e uma interpretação mais específica no baralho cigano. Como eu falo, né? O tarô é muito filosófico, então assim, o tarô, ao mesmo tempo que ele vai te responder, ele vai te trazer algumas questões de volta. O baralho cigano ele não está tão preocupado em botar para pensar. Ele vai jogar mais a questão para responder. Aí eu acho que os dois você pensa, só que você pensa em níveis diferentes. No baralho cigano, no Lenormand, você vai estar pensando na vida prática, na vida cotidiana. Enquanto no tarô você vai estar pensando em ciclos maiores, ciclos kármicos, ciclos de missão de vida. Que é importante também. Sim. É um bom jogo de tarô feito, você pode mudar completamente a sua forma de agir, a forma como você se coloca no mundo. A forma como você vê as coisas. Como você enxerga as coisas. E é muito bom para te orientar nesses momentos de tomadas de decisão mais amplas, que vão mudar a sua vida. Enquanto o Petit Lenormand, você pode sim ter jogos mais amplos, mas ele está muito mais preocupado em te ajudar no momento ou a médio prazo. Tomar decisões. São energias mais fixas. Ele foi feito para você tomar decisões práticas. Eu preciso arrumar um emprego, como que eu faço para arrumar um emprego? Eu preciso resolver esse impasse amoroso, como que eu vou fazer isso? Bom, acho que é isso então, as principais diferenças, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Espero que tenha clarificado um pouco, né? Mais pra frente a gente vai estar retornando um pouco mais sobre diferenças, né? Porque tem muitas cartas, né? Tanto no tarô quanto no baralho cigano,
são cartas diferentes que têm o mesmo significado e tem cartas iguais com significados diferentes, né? Tem vídeo sobre isso aqui no canal, tá bom? Então estamos aqui nesse estudo aqui de diferenças de oráculo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar like aqui no vídeo, comentar se você gostou, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, né? Siga a gente aqui no Instagram, Oráculo 7 Chaves, tá bom? E quiser marcar consulta, manda mensagem no Instagram, pode mandar por e-mail também, oraculo.7chaves@gmail.com, e o nosso telefone de WhatsApp está aqui também para consultas virtuais, tá bom? Grande abraço, muito obrigado, gratidão e axé.